Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo da Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Dando continuidade aos vídeos contando sobre a regra atual, cada detalhe, cada capítulo, explicando parte por parte. Paramos agora na devida regra. Primeiro foi as cartas aos fiéis, aos penitentes e não penitentes. Agora vamos dar continuidade falando sobre o primeiro capítulo. E eu vou utilizar esse livro como suporte, que seria a espiritualidade do franciscano secular, exemplos e propostas de Francisco de Assis. Editoras Vozes. Aqui está o nome do Frei, certo? Frei Alberto, o sobrenome dele aqui eu acho que é alemão, eu não estou conseguindo pronunciar, mas dá pra ver, está um pouquinho ao contrário, mas deixa eu ver se eu consigo. Vou arriscar aqui, né, no alemão. Beckhausen, Frei Alberto Beckhausen, da Ordem dos Frades Menores, certo? Vamos lá. Esse momento do vídeo vai ter continuidade, porque a regra é dividida em 3 capítulos e essa é bem breve. Talvez esse vídeo seja mais curto. Os outros capítulos talvez eu tenha que dividir em 2, 3 partes, né? O importante é a gente conversar, partilhar, trocar ideias, na medida do possível, né? Espero o feedback de vocês através dos comentários, tá ok? Vamos lá. Capítulo 1. A Ordem Franciscana Secular. Esse capítulo é dividido em 3 partes, como eu já falei antes, né? Então vamos ler parte por parte. Parte 1. Entre as famílias espirituais suscitada pelo Espírito Santo na Igreja, a família franciscana reúne todos aqueles membros do povo de Deus, leigos, religiosos e sacerdotes, que se sentem chamados ao seguimento de Cristo à maneira de São Francisco de Assis. Aqui fala da família em geral, a grande família franciscana, que tem as 3 ordens, né? Que é a Ordem dos Frades Menores, que tem a ramificação dos observantes, dos conventuais e dos capuchinhos. Tem a Ordem das Clarissas, que existe as Clarissas, tem as Concepcionistas e não sei dizer se existe outras, né? Perdão pela minha ignorância. E existe a Terceira Ordem. A Terceira Ordem é dividida em 2 ramificações. A antiga Terceira Ordem dos Penitentes se tornou a Ordem Franciscana Secular e a Terceira Ordem Regular. A Terceira Ordem Regular são religiosos, assim como da primeira, mas com uma regra própria, inspirada na Terceira Ordem, na regra da Terceira Ordem primitiva. Então, as 3 famílias dá oportunidade para todos aqueles que se sentem chamados a uma mística franciscana a seguir Jesus Cristo aos passos de Francisco de Assis. Pode ser como leigo, como sacerdote, como religioso e religiosa. E esse sacerdote não especificamente dentro das ordens religiosas. Existe muito clero, que faz parte da Terceira Ordem Secular, né, onde acolhe o clero secular, né, os clero diocesano, né, tanto diácono como os sacerdotes e os bispos. Existiu muitos papas na história que faziam parte da Terceira Ordem Franciscana, né? E muitos desses papas eram que deram um reconhecimento e atualização dessas novas regras no decorrer dos séculos. E por modo e formas diversas, mas recíproca em comunhão vital, eles querem tornar presente o carisma do comum Pai Seráfico na vida e na missão da Igreja. Então o objetivo nosso, de cada um de nós franciscano, independente de qual seja a ordem, é de vida e de missão na Igreja, né? Testemunhar Cristo, né? Ser um novo Cristo,
Porque cristão é ser um novo Cristo. Não na dimensão de Jesus Cristo, não tem como. Mas na nossa inspiração na santidade. Que essa inspiração não seja corrompida pela vaidade, mas vigiada, policiada, sempre pela humildade. Né? Que isso seja uma consequência, não meta de vida. Então, diante dessa situação, a grande família franciscana tem como objetivo ser luz para o mundo, sal para a terra, fermento entre as massas. Né? Então vamos continuar no ponto 2. No seio da dita família, ocupa posição específica a ordem franciscana secular, que se configura como a união orgânica de todas as fraternidades católicas espalhadas pelo mundo e aberta a todos os grupos de fiéis. Nelas, os irmãos e irmãs impulsionados pelo Espírito a atingir a perfeição da caridade no próprio estado secular, são empenhados pela profissão a viver o Evangelho de maneira de São Francisco e mediante a esta regra confirmada pela Igreja. Aqui ele apresenta a estrutura, a dimensão da ordem franciscana secular, que se configura numa união orgânica de todas as fraternidades católicas espalhadas pelo mundo. Existe fraternidade no mundo todo, então todos estão ligados, todos estão juntos, assim como as ordens religiosas, existem as províncias, mas eles têm um governo geral, assim como tem a ordem franciscana secular. Existe o ministro local, existe o ministro regional, nacional e internacional. Uma grande estrutura para dar essa assistência, essa logística na missão do leigo franciscano diante da toda a diversidade que o mundo oferece, sendo esse instrumento de vossa paz, como fala Francisco de Assis na oração. Então ele fala aqui, nelas os irmãos e irmãs impulsionados pelo Espírito a atingir a perfeição da caridade, empenhado pela profissão a viver o Evangelho. Então nós temos o professo tem que buscar vivenciar esse Evangelho, assim como Francisco vivenciou com seus confrades. A gente deve viver também, buscar trazer o Evangelho em torno em nossa vida, vivenciar o Evangelho no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, na igreja, onde for, nas pastorais, sendo esse instrumento de paz, de esperança para a humanidade. E no ponto 3, apresenta a regra, após o Memoriale Propósito de 1221 e após as regras aprovadas pelo Sumo Pontífice Nicolau IV e Leão XIII, as regras que a gente já comentou em vídeos passados, adapta a ordem franciscana secular às exigências e expectativas da Santa Igreja neste tempo de acentuadas mudanças. A sua interpretação compete à Santa Sé e a aplicação será feita pelas Constituições Gerais e pelos Estatutos Particulares. Ele fala aqui de todo aquele processo histórico da evolução da regra e adaptação, atualização, evolução e atualização da regra, como ela foi necessária diante das mudanças históricas, contextuais de cada período. Então, o mesmo franciscano secular de hoje não é o mesmo penitente de 800 anos atrás, há 700 anos atrás, há 300 anos atrás. Então, a regra sempre foi adequada a cada período, diante dos novos desafios, para eles não ficar uma regra caduca. E aos poucos isso ia detonando a regra, a toda a fraternidade. Então é sempre necessário, principalmente a regra secular, sempre estar se atualizando, para não se boicotar, para não se caducar, mas sim sempre encarar os novos desafios, mas sem nunca perder o foco. Qual é o foco? Cristo, a boa nova. E apresentar essa boa nova sendo um arauto aos passos de Francisco de Assis, na mística franciscana,
trazendo a alegria, a esperança, a consolação quando necessária a todos os irmãos, de forma muito particular, os pequeninos de Cristo, como ele fala no Evangelho, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que estão doentes, nu e preso, que a gente dê assistência a todos, principalmente os mais vulneráveis. Então, a mística franciscana, a regra franciscana, hoje no capítulo 1 a gente apresentou e vamos dar continuidade nas próximas oportunidades. E a todos os irmãos e irmãs, paz e bem.